O general não praticou nenhum ato ilícito. Ela é mentirosa. Ela não é verdadeira. Ela não está amparada em provas. É patético. Isso é uma ficção. Isso é uma mentira. Então, mas só aproveitando, quanto ao mérito das críticas ao Supremo, a pessoa física do Dr. José Luiz de Oliveira Lima concorda? Débora, eu não sou comentarista nem político e nem jurídico. Eu sou advogado. Eu falo nos autos. Fala pessoal, quero deixar essa entrevista aqui do advogado do general Braga Neto, onde ele vai falar a verdade, onde ele vai falar do motivo por que ele está defendendo o general Braga Neto. E também aqui ele vai soltar algumas bombas na cara das jornalistas que elas vão ficar até espantadas. Mas ele simplesmente está fazendo a função dele, né? Nós sabemos que os jornalistas de hoje são um bando de passa-pano, um bando de pessoas que querem procurar não fazer entrevista, mas querem incriminar no meio da entrevista. É isso que elas fazem. Algumas delas vão tentar induzir as perguntas do advogado, mas ele, com a sua grande experiência, a sua expertise, vai saber se sair muito bem e vai dar algumas invertidas no meio desse interrogatório. Porque, na minha opinião, tem algumas entrevistas que não são entrevistas, mas são interrogatório. É como se os jornalistas tivessem o cargo e a função de policial federal. Mas eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês conferir. E se você está aqui no canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, deixa aquele like que fortalece o canal, curte, comente, compartilha e vamos fazer algumas interações em alguns pontos interessantes. Muito boa tarde, doutor. Quero te falar que é um prazer ter o senhor aqui pela primeira vez comigo no 360. Muito obrigada por estar aqui. Quero muito falar sobre essa medida, né, esse pedido de reconsideração. Mas antes, eu queria que o senhor me dissesse, o senhor tem falado com o Braga Neto, que está há 10 dias na cadeia, general 4 estrelas, que tem família. Como é que ele está psicologicamente há 10 dias preso? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Débora. Prazer revê-la, prazer estar novamente aqui na CNN. Veja bem, todo mundo que é privado da sua liberdade não pode estar bem. Eu sempre digo que não é apenas o cliente que está preso, é a família que fica presa, é o advogado que fica preso. Então, evidentemente que a situação não é uma situação agradável, é uma situação de uma pessoa que está privado da sua liberdade. A família tem apoiado, a família sofre, mas a família e o general Braga Neto têm uma questão de tranquilidade. A serenidade do inocente. A serenidade, Débora, de que o general não praticou nenhum ato ilícito. E é importante dizer, Débora, quem é o general, né? Nós estamos falando do general 4 estrelas, com mais de 42 anos de serviço prestados ao Exército Brasileiro. Um general sem qualquer mácula, sem qualquer mancha no seu histórico no Exército Brasileiro. Portanto, eu não tenho a menor dúvida que no momento certo, no momento adequado, a verdade ficará clara para todos e o general e a sua família, por esse lado, por essa convicção, eles têm a serenidade de que logo ele estará na liberdade. Ele é humano, a família é humana, eu sou humano, eu como advogado sofro por ter um cliente no cárcere. Evidentemente que ninguém está confortável com essa situação, mas não tem o que fazer, tem que cumprir a lei, cumprir a decisão do judiciário. Eu vou convidar aqui para essa nossa conversa a Luísa Martins, que vai participar e também tem pergunta para o senhor, doutor. Luísa. Oi, doutor, boa tarde. Muito obrigada pela entrevista. Doutor, a gente viu essa petição que os senhores enviaram ao Supremo ontem pedindo uma revisão dessa prisão que foi determinada, autorizada, na verdade, pelo ministro Alexandre de Moraes. E nessa petição, vocês falam sobre... vocês negam essa hipótese de que tenha havido algum tipo de pressão ou de interferência ou de tentativa de acesso à delação premiada de Mauro Cid. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor isso e como vocês têm... qual vai ser a estratégia, né, jurídica para afastar essa alegação que foi levantada aí pela Polícia Federal. Eu queria fazer um raciocínio. Vamos olhar um pouco para o retrovisor. Vamos olhar um pouco para Lava Jato. A delação efetivamente é um meio de defesa e deve ser utilizada pela defesa quando essa for a estratégia cabível para desempenhar o seu papel. Só que um acordo de colaboração, ele deve estar corroborado. Por quê? Por provas, por um depoimento coerente, por um depoimento correto e por um depoimento claro. Eu preciso dizer aos ouvintes da CNN que a colaboração do tenente-coronel, que foi ela que deu base ao recolhimento do general Braga, ela é mentirosa. Ela não é verdadeira. Ela não está amparada em provas. Nós estamos falando de uma colaboração, de um colaborador, que já prestou mais de 11 depoimentos, que foi, voltou, que traz relatos absolutamente surreais. O relato trazido no tocante ao general Braga Neto nada mais é do que uma ficção de péssimo gosto, uma ficção
que ele não traz, que ela não serve para nada. Ela é mentirosa. Vamos imaginar o seguinte, um detalhe de quem entrega um dinheiro para financiar um suposto plano de golpe. Isso me parece um detalhe fundamental. Ou eu estou elucubrando ou eu estou viajando. É o cerne de uma questão, de uma acusação. Ele prestou 11 depoimentos. Apenas no final, quando ele já tinha se mencionado sobre uma suposta reunião, é que ele fala agora, que teria sido essa entrega do dinheiro. Isso é patético. Isso é uma ficção. Isso é uma mentira. Mas você acha que ele está sendo pressionado a inventar mentiras para se salvar, para diminuir sua pena? Qual a sua avaliação? Débora, é muito boa. Interessante essa pergunta da jornalista, porque ela disse, será que o Mauro Cid ele foi induzido a falar coisas que não era verdade? Eu acredito que sim. E lógico, a pessoa preso, para tentar se livrar, ele é capaz de vender até a mãe. Essa aqui é a verdade. Eu não sei bem o que o Mauro Cid também falou, e também não estou aqui para colocar palavras que ele não falou. Mas eu acredito que no interrogatório da Polícia Federal, e nós sabemos que a Polícia Federal, a mando do Alexandre de Moraes, eles já são treinados para isso, eles vão buscar a resposta, mas ali eles vão induzindo também a pessoa a responder até aquilo que não é verdade, né? E também tem aquela questão, né? O Mauro Cid pode falar alguma coisa, e ali eles podem colocar outra interpretação nas palavras do Mauro Cid. Isso também pode acontecer. Até porque na polícia de Alexandre de Moraes, de tudo pode acontecer. Essa aqui é a verdade. Mas você acha que ele está sendo pressionado a inventar mentiras para se salvar, para diminuir sua pena? Qual a sua avaliação? Débora, é muito boa essa tua colocação. Nós precisamos lembrar, né, naquela matéria que a Veja fez, onde ela traz os áudios do Tenente Coronel Cid. E ele diz com todas as letras, eles, os policiais, queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Contou. Você pode falar o que quiser. Eles não aceitavam e discutiam. E discutiam a minha versão não era a verdadeira. Que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Ou seja, o colaborador afirmou com todas as letras que ele foi induzido a dizer coisas que não eram verdadeiras. E é esta colaboração que serviu de base para prender um general, 4 estrelas, com mais de 42 anos de vida pública, sem qualquer mácula, sem qualquer ato que desabonasse. Quer dizer, eu acho inacreditável que esta fala, eu vou repetir quantas vezes eu tiver que repetir, mentirosa, tenha sido dado por suporte por uma prisão do general Braga Neto. Doutor, agora, desculpa, que ela fez uma indagação que eu não respondi. Por favor. Não é verdade que, e quem diz isso são os autos. É que o relatório que a Polícia Federal faz, ela induz em erro o Procurador-Geral da República e, por tabela, o eminente ministro Alexandre de Moraes. Não é verdade, as provas não dizem isso, que o general Braga Neto teria tentado obter informações sobre o teor da fala do Tenente-Coronel Mauro Cid. Isso não é verdade, não existe essa prova. A Polícia Federal, ela distorce o que há nos autos. Não tem, em momento algum, não tem nenhum documento, nenhuma prova que diga com segurança, que ateste com rigidez que o general Braga Neto quis obter informações desta colaboração mentirosa feita pelo Tenente-Coronel Cid. O que eu posso dizer aos telespectadores da CNN? O general Braga Neto não participou de nenhuma plano de golpe neste país. Isso precisa ficar claro. E eu já disse isso várias vezes e digo aqui novamente. E Braga Neto foi o anfitrião de um jantar ali, de uma reunião, na verdade, na sua casa, em que foram ajustados ali foram feitos os ajustes finais, digamos assim, em relação ao plano de golpe de Estado. Eu tive alguns encontros com o general Braga Neto e em momento algum, ele disse que participou de qualquer reunião, de qualquer elaboração de um plano de tomada do poder de forma não democrática. Veja bem, eu tenho 35 anos de carreira, né? Nós estamos falando com um general com mais de 42 anos de vida pública. Eu jamais aceitaria um caso que atacasse o Supremo Tribunal Federal e o ministro do Supremo Tribunal Federal. Doutor, o senhor mencionou, né? O senhor tem 35 anos de carreira, age muito também, né? Atua muito aqui na Corte Superior, no Supremo Tribunal Federal. Tem toda uma história, é respeitado aqui no Supremo, inclusive, pelo seu trabalho. Mas o seu cliente enfim, os apoiadores, né? Muitos ali, são muito críticos e críticas personalizadas mesmo, pessoais, a ministros do Supremo, que são ditadores de toga, etc. Eu queria entender como é que vai ser a sua atuação, como é que está sendo e vai ser a sua atuação enfim, explica pra gente como é que o senhor vai conseguir equilibrar esses dois
essas duas perspectivas, digamos assim, doutor? Evidentemente que tanto o general quanto a família, quando decidiram pela contratação do nosso escritório, eles têm absoluta noção do perfil que eu tenho como profissional, né? Não há a menor hipótese. Não há a menor hipótese de eu atacar o judiciário e eu atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por uma questão de que não é o meu perfil, não acho que é a forma adequada de se exercer o direito de defesa. A minha função como advogado é colocar nos autos as provas que favorecem o meu cliente e, evidentemente, em alguns momentos como nesse, vir à opinião pública e debater com a opinião pública algumas questões que não correspondem com a realidade. E por que eu estou aqui hoje? Porque a imprensa noticiou várias e várias vezes a fala do colaborador. E eu preciso dizer, com todas as letras, que essa fala é mentirosa. Ela é mentirosa porque ela não tem prova. Agora, Débora, eu vou atuar da maneira como eu sempre atuei, você me conhece há muitos anos, no papel, com respeito ao judiciário, com respeito aos ministros integrantes do Supremo Tribunal Federal. Então, mas só aproveitando, quanto ao mérito das críticas ao Supremo, a pessoa física do Dr. José Luiz de Oliveira Lima concorda? Débora, eu não sou comentarista nem político e nem jurídico. Eu sou advogado. Eu falo nos autos. Muito bem. Luísa Martins. Agora, depois de uma resposta dessa, se eu fosse a jornalista, eu baixava a minha cabeça e dizia: advogado, vamos encerrar por aqui essa entrevista. Tá bom, já deu, já entendi tudo. Vamos embora para casa. Eita, a resposta é bem dada. Mais uma pergunta. Doutor, ainda explorando alguns pontos do relatório da Polícia Federal e que, enfim, levaram aí a situação que culminou na prisão do general Braga Neto, há ainda uma alegação, né, uma constatação ali por parte da Polícia Federal de que o general teria, de alguma maneira, financiado, né, a atuação dos chamados kids pretos. É o que o senhor tem a dizer a esse respeito? Fala fantasiosa que o Mauro Cid fala no último depoimento, quando estava com risco de perder a sua colaboração, precisa ser dito isso também, né? Este colaborador prestou 11 depoimentos, 2 CPIs e 9 em procedimentos. Então, cada hora ele dizia uma coisa. Você sabe que eu estava preparando aqui? A CNN fez um histórico das idas e vindas do Mauro Cid. Cada hora ele falava uma coisa. E agora, para não perder a sua colaboração, ele traz esta mentira ao afirmar que teria recebido do nosso cliente, o general Braga Neto, dinheiro para financiar o suposto golpe. Isto é mentira. Este senhor joga uma acusação leviana desta para agradar não sei quem, sem trazer uma única prova. Como é que ele não traz nenhum documento? Nenhuma fotografia, onde ele gasta esse dinheiro, onde ele explica isso? Que negócio é esse? Vem aqui, vai no 11º depoimento, chega perante a autoridade policial, fala o que quer, não traz nenhum documento e prendem o general. Olha, vamos lembrar, de novo, olhar para o retrovisor. Isso não é novo no Brasil. Vocês da imprensa noticiaram com muita clareza as mentiras que foram apresentadas recentemente. E o próprio Supremo Tribunal Federal colocou o trem nos trilhos. E eu não tenho a menor dúvida, Débora, e esse é o meu papel como advogado, esse é o meu papel como operador do direito. Eu confio no Supremo Tribunal Federal. Eu confio que num espaço razoável de tempo, o general Braga Neto estará em liberdade e poderá exercer a sua defesa na sua plenitude com os seus advogados. E para encerrar muito rapidamente, que eu sei que o senhor precisa ir, doutor, gostaria só de entender qual será o próximo passo aí, né, no jurídico da defesa, em atuação aí na defesa de Braga Neto. Eu pedi para que o general seja ouvido. Desculpa, não entendi? Eu pedi o depoimento do general. O general precisa ser ouvido. Ele precisa falar perante as autoridades a sua versão sobre os fatos. Ele precisa esclarecer. E ele vai falar começo, meio e fim, toda a sua postura correta, que ele teve não só aos seus 42 anos, mas na vida inteira. Portanto, nós pedimos que ele preste depoimento. E, Débora, olha que coisa interessante. O general foi preso com base num acordo de colaboração. Você acredita que eu não tenho acesso a esse acordo? Olha que coisa surreal. Eu, advogado, evidentemente que eu já pedi, mas eu não tenho como contestar o que foi dito contra o meu cliente, porque eu não tive acesso ainda a esse acordo. Portanto, eu vou me insurgir dentro dos autos contra toda eventual violação ao direito de defesa que o general tem direito. O general e qualquer pessoa que é investigada e acusada. Então, depois de 10 dias, ele não foi ouvido, acho que só a audiência de custódia, mas ele não foi ouvido no mérito. Tem alguma previsão de quando isso pode acontecer? Esse requerimento foi feito perante a autoridade policial, porque é ela que decide. Então, logo, ele vai ser apreciado e, oportunamente, eu espero que seja designada uma data para a oitiva do general. Muito obrigada. Olha, nós conversamos nessa véspera de Natal com um dos maiores criminalistas do Brasil, o advogado José Luiz de Oliveira Lima, que assumiu a defesa do general Walter Braga Neto. Doutor, mais uma vez, obrigado.
Bem, pessoal, eu trouxe esse conteúdo aqui para nós analisar a defesa do Braga Neto, e é um bom advogado esse que está do lado dele. E na minha opinião aqui, que a justiça seja feita. Infelizmente, a justiça daqui do Brasil, eu acho, na minha opinião, que ela é parcial, né? Infelizmente, é parcial. E principalmente quando se trata do STF. Na minha opinião, o STF não é imparcial. Eles não julgam a pessoa independente, não. Se for de direita, o julgamento é um. Se for de esquerda, o julgamento é outro. Infelizmente, é desse jeito. E principalmente quando esses inquéritos e essas investigações estão nas mãos de Alexandre de Moraes, você acha que vai haver alguma imparcialidade? Eu não acredito, né? É claro que ali é a última instância, ali está nas mãos dele, mas infelizmente, né? E justamente com esse negócio de golpe, e principalmente para tentar prender e incriminar o Bolsonaro, meu filho, ele não vai dar moleza não. Não estou dizendo aqui que deve aliviar, não estou dizendo aqui que deve passar a mão por cima, não. Quem errou que pague. Deve ser dessa forma, independente se é de direita ou de esquerda, independente se foi Lula ou Bolsonaro. Errou que pague. A justiça tem que ser feita. Agora, o que eu acho que aí não vai haver uma justiça justa é justamente por causa que o Alexandre de Moraes tem aquela birra com o Bolsonaro. E o Braga Neto, como ia ser o vice de Bolsonaro, pronto. Aí o Alexandre de Moraes vai ver tudo como inimigo dele mesmo. E ali, ele, além de julgar dentro das leis ali, ele vai colocar as emoções dele, os sentimentos, a raiva, a ira, e sabe lá mais o que, né? Tomara que a justiça seja feita de forma imparcial. Pelo menos eu estou torcendo para isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comente, se inscreva. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.